Bom dia, estamos aqui com o farmacêutico Adson Lemos para falar um pouco e tirar dúvidas sobre os supositórios. Primeiramente, vamos esclarecer algumas dúvidas quanto aos supositórios, pois muitas pessoas têm receio contra a sua utilização. Mas o que muitas delas não sabem é que sua farmacêutica não se destina apenas ao tratamento de hemorroidas, mas pode ser usado, por exemplo, como analgésico. Os supositórios, em geral, são formas farmacêuticas que contêm um ou mais fármacos dissolvidos ou dispersos em uma base adequada, que se fundem ou derretem de acordo com a temperatura corporal. Essa forma é destinada à aplicação retal, exercendo efeitos como adstringentes, antissépticos, anestésicos, anti-inflamatórios e laxativos. A massa de cada supositório varia entre 1 a 3 gramas. Como é feita a sua utilização? Antes da administração, o usuário deve fazer a adequada asepsia das mãos e retirar por completo a embalagem do produto. É a parte afundilada do supositório que deve ser administrada na ampola retal. No caso do usuário adultos, inserido profundamente, mantendo o interno até sua completa fusão. Pode-se umedecer o supositório antes da aplicação, que deve ser feita com o usuário mantido em posição confortável, de preferência deitado. É importante não retirar o supositório com antecipação e não evacuar ainda que sinta necessidade. Qual é o seu efeito, suas vantagens e desvantagens sobre outras formas farmacêuticas? Depois que o supositório é inserido, sua base amolece e se dissolve, distribuindo os fármacos que são transportados para tecidos da região. Esses fármacos podem destinar-se à retenção ao interior da cavidade para efeito medicinal localizado ou podem ser absorvidos para exercer efeitos sistêmicos, por exemplo, quando ocorre irritação devido aos medicamentos, quando inativa os medicamentos devido aos sucos gástricos ou quando causam reações adversas. Também é utilizado para pacientes que se encontram em estado de coma ou muitas vezes recomendados para pediatria e geriatria. Porém, muitas vezes se formam lesões da mucosa, incômodos, expulsão e até absorção irregular ou incompleta. Alisson, quanto ao modo de armazenamento? Primeiramente, deve-se manter a embalagem em local fresco. Caso os supositórios se apresentem amolecidos pelo calor, mergulhe a embalagem de alumínio por alguns minutos em água gelada, ou leve ao congelador para que voltem à consistência original. Após aberto, deve ser mantido na embalagem original em temperatura ambiente, variando de 15 a 30 graus. A validade média é de 36 a 60 dias após aberto, porém pode variar de acordo com cada tipo. Temos como exemplo a Novalgina, um analgésico antipirético, cujo efeito ocorre de 30 a 60 minutos após a administração e pode durar até 4 horas. A sua validade é de 36 meses a partir da data de fabricação. Muito obrigado. Agora é com vocês. Oi. Estamos aqui com a farmacêutica Camila Zanfili para falar mais sobre os óvulos. Camila, como são os óvulos? Os óvulos, eles são uma forma farmacêutica sólida, em dose única, administrados por via vaginal. Quando ele é introduzido na vagina, ele é fundido na temperatura corporal e ele é usado no tratamento de infecções, inflamações e ele tem o mesmo efeito que a pomada. Deve-se colocar o óvulo no orifício do aplicador e introduzi-lo profundamente na vagina e empurrar o êmbolo. Após isso, deve-se higienizar o aplicador com água morna e nunca fervê-la. Quais os seus efeitos, suas vantagens sobre essas formas farmacêuticas? Cada óvulo ele vai agir de acordo com a doença. Ele, quando depositado na vagina, ele vai liberar os seus princípios ativos, matando as bactérias ou os fungos e sanando o local. As vantagens são que ele é mais fácil de ser manuseado do que a pomada, ele tem uma maior concentração de princípio ativo, ele tem eficácia garantida, é muito vantajoso também para quem tem problemas gastrointestinais, porque o óvulo ele vai fazer o efeito, ele vai ser absorvido independente se ocorra vômito ou não.
E quais são os locais de armazenamento? Para armazenar os óvulos, você tem que estar em um local com uma temperatura menor do que 30 graus, arejado, não pode ocorrer nenhum contato com a água e nem em locais muito quentes. Deve-se armazená-lo até por 36 meses a partir da data de fabricação, que é a validade dele, e por até 20 ou 30 dias após aberto. Nós temos também alguns exemplos de óvulos, que são fentisol, ovocresil, tricangine A, que são os mais utilizados no tratamento de infecções e inflamações vaginais. Muito obrigado, Camila. Até a próxima.